Em suas páginas, o diário mostrou a construção da Mogi Bertioga. Lutou pela duplicação da Mogi Dutra. Liderou o movimento contra o aterro no Taboão. Contou histórias. E continua contando, mas agora sem as páginas do jornal impresso, em todas as telas multimídia. Agora o diário é exclusivamente digital. E o melhor, sem assinatura, é de graça. Para ler, assistir, para ouvir. Na internet, o diário está com você em todos os lugares. Na sua casa, no seu celular, no seu bairro, por toda Mogi. Todos os dias, todas as horas. O Diário de Mogi. Acesse. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Tá começando o podcast plugado MN Própolis. Gente, eu tava morrendo de saudade de vocês. Fala a verdade, olha, eu tava com muita saudade mesmo. Nem sei como faz podcast mais, tá? De tanto tempo que eu tô aqui, ó, esperando esse momento para um bate-papo descontraído, divertido e principalmente informativo também. Nossa convidada de hoje, para você que gosta da culinária oriental, para você que gosta principalmente do lamen, para você que gosta de gastronomia, olha, literalmente um prato cheio, tá? Um prato cheio hoje aqui no nosso podcast plugado. E eu quero também já começar dizendo que você pode seguir nas redes sociais a MN Própolis. MN_Própolis. Lá tem todas as novidades da MN, os produtos. A gente tem aqui alguns produtos também que a gente já separou, já selecionou aqui na bancada, então você pode acompanhar também durante essa nossa conversa. Desde o shoyu orgânico, tem o lamen também, tem, claro, o própolis, né, que é uma coisa à parte, não é mesmo? O própolis verde, que é exclusividade do Brasil, entre outros produtos. É saúde para você com produtos orgânicos. E sem falar dos temperos também da MN Própolis. Confira lá no Instagram, @MN_Própolis. Bom, a minha convidada de hoje, gente, eu tô muito chique, sabia? Eu tô muito chique, porque ela veio de Curitiba. Ela veio de Curitiba pra cá, ó, pra Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela que é apaixonada pela culinária japonesa e especialista em ramen desde 2008. Cozinheira em formação acadêmica, ela se destacou como chefe, consultora gastronômica e pesquisadora da cultura japonesa. Além da sua experiência prática na cozinha, a minha convidada também é escritora de livros de culinária, compartilhando seu conhecimento sobre a tradição e os segredos do ramen com o mundo. A sua jornada é marcada pela dedicação à autenticidade e inovação na gastronomia, tornando-a uma referência no estudo e na arte do ramen. Ela também dá cursos, muitos cursos aí para você que gosta de se aprofundar no mundo da gastronomia, principalmente na culinária japonesa, na culinária oriental. Então, assim, a gente tem muita coisa para conversar hoje, muitas experiências, muita troca com a Michele do Ponte, também conhecida como Ramen Girl. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal, uma honra estar aqui hoje, né? Ainda mais com os produtos que eu mais gosto. Já começa a falar, porque MN Própolis, realmente, MN Lamen, MN Food. Exatamente. Eu trabalho há 3 anos com essa marca, nos meus cursos, nas consultorias. E eu vejo muita diferença. Até eu, pessoalmente, de saúde, de tudo, a gente vê que tem realmente há um prazo, né? Um tempo, a gente vai mudando, vai adequando e o corpo vai ficando mais saudável. Isso é sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Eu quero falar um pouco da sua história também com a gastronomia, até chegar ou do porquê Ramen Girl, que sim. é o seu nome, né? O seu codinome aí, né? Sim. Então eu quero que você conte assim, como que você se identificou com a gastronomia e principalmente com a culinária oriental. Morou no Japão durante um tempo. Sim. Então, gente, a Michele, ela tem total vivência com a cultura japonesa, de um modo geral. Porque ela morou lá, ela teve essa experiência, ela teve ali, ó, de pertinho e sabe o que é realmente próximo da cultura, né? Exatamente. Da cultura japonesa. Me conta um pouco da sua história em relação à gastronomia. Então, eu sempre gostei de cozinhar, desde pequena. Então, acompanhava programa de TV, acompanhava as coisas e ficava tentando fazer em casa, com o que tinha, né? E que não tinha acesso a tudo, né? Que a gente vê, né, hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um acesso muito grande, né? Somente a informação. Bem mais fácil, né? Exatamente. Então, quando eu me casei, o meu ex-marido era descendente de japoneses. A gente
teve aquela ideia, vamos pro Japão, vamos ficar rico, que não existe isso, gente. Não se iludam, não vão para fora achando que vão ficar ricos, vocês não vão ficar, não. Vamos ganhar mais, mas também vai trabalhar bem mais muito, também. Exatamente. Mas eu brinco que, ao mesmo tempo que eu tive muita azar, eu tive muita sorte. Porque logo que eu cheguei no meu primeiro ano de Japão, eu fiquei acho que 7, 8 meses na fábrica. Que todo brasileiro que vai para o Japão, a maioria, né, trabalha em fábrica. Fábrica do que, no caso? No caso era de eletrônicos, né? Então, assim, era mais leve. É um serviço que não é tão pesado. Carga horária, qual que era? Automobilística é muito pesado. Tem áreas que são terríveis, né? De comida também, o bentoyá, né? Que eles falam de bentô, né? Que a comida japonesa é pesadíssima. Mas a sua carga horária, você lembra? Na época eu trabalhava 12 horas. Na época. Então, a gente teve um problema no Japão, na época, em 2008, que foi todos os imigrantes estrangeiros mandados embora das fábricas, porque estava em crise. Isso é uma coisa que acontece, às vezes, no Japão. E o meu ex-marido continuou na fábrica e eu fui estudar. Então, durante um ano, eu estudei sobre cultura, modos japoneses, culinária japonesa. Era um curso específico para cuidar de pessoas, idosos, pessoas com necessidades especiais, crianças com necessidades especiais. Então, e aprender a língua. Então, durante o ano, eu tive uma oportunidade gigantesca de conhecer o Japão. Então, eu me apaixonei. Então, eu tive aquela coisa, o meu primeiro ano de Japão, eu brinco, eu só falava ohayou de manhã, de noite e de dia. Porque era a única palavra que eu em um ano sabia. Porque quando você está dentro de uma fábrica, você não tem oportunidade de aprender. Porque você tem a pessoa que faz a tradução, você é vigiado o tempo todo. Então, muitas pessoas têm um sentimento negativo ao Japão por esse tipo de trabalho. Eu, como trabalhei durante alguns anos diretamente com japoneses, e eu era tratada como japonesa dentro da empresa, com todos os direitos que os japoneses têm, que é seishain, que fala shain, eu consegui, além de aprender um pouquinho da língua, aprender principalmente a cultura e ser tratada como alguém que vive no mesmo país que eles. Olha. Então, essa oportunidade abriu minha mente. Eu via aquelas ideias, que o japonês é frio, que o japonês... Mudou tudo. Porque o meu trabalho, ele era muito afetivo. Desse primeiro ano, então, na fábrica, foi totalmente diferente do que depois. Eu queria, né? quando deram demissão pra gente, eu queria voltar pro Brasil. Eu não queria mais ficar no Japão. Não estava se adaptando. Foi terrível, foi traumatizante. Então, depois que... Porque ali, quando você está na fábrica, você não conhece o Japão. Você conhece o mundo da fábrica. O mundo que eles querem te mostrar. E também amizades é mais complicado de você conviver ali com as pessoas. Não tem como ter aquele contato, fazer amigos, não tem. Não tem essa coisa que a gente tem no Brasil, pegar, ir para um barzinho e ficar conversando com as pessoas. Isso não existe, né? Então, é meio solitário. Então, eu sempre falo, quando você for, não digo viver como japonês, porque isso não é legal. Você é um brasileiro vivendo no Japão. Nunca esquecer isso. Mas tentar se adaptar à cultura, aos modos, você vai aprender a língua. Isso abre portas. Você pode trabalhar em qualquer lugar do Japão se você souber a língua. Então, você tem essa oportunidade. Tem oportunidade no Japão. Então, com esse seu novo trabalho, mudou o seu olhar de ver o Japão. Exatamente. E eu achava, antes de eu ir para o Japão, gostava de fazer em casa, né? Yakisoba, sushi, as coisinhas, né? Eu comia muita comida... Já fazia no Brasil ou não? Fazia, eu gostava. Tá. Eu sempre gostei, desde criança. E que a gente sempre teve muita proximidade com descendentes japoneses, né? A minha avó e meu avô, eles tinham um afilhado que era o Hayashi, que era descendente japonês. Então eu já conhecia a comida, tudo. A gente já tinha essa proximidade, né? Família do meu ex-marido, que eles faziam com as comidas deliciosas. Porque você mesmo, né, Michele, você não tem descendência nenhuma oriental. Nenhuma. E assim, e é engraçado, né? Porque aí quando eu fui pro Japão, que eu entendi a culinária japonesa, que eu vi as nuances, conheci o tal do umami de verdade, entendi a forma que o japonês cultua o alimento. Eu falo, é um culto mesmo o alimento. Porque tem aquela coisa, a gente fala itadakimasu antes de comer, que é uma reverência ao alimento, né? Então, existe até tem um filme, é O Sabor da Vida, eu acho, que conta a história de uma senhorinha. Ela foi leprosa, se curou, e dela tem um rapaz que vende dorayaki, que é um docinho japonês, e não era gostoso. E ele contratou ela para ajudar a fazer o anko, que é no recheio desse dorayaki. E ela começa a conversar com o alimento.
fala, puxa, Feijão, você levou tanto tempo para chegar até aqui, e começa a conversar e começa a mostrar tudo a questão do feijão crescendo. O broto, ou até virar o mamê, né? Então, isso mexeu comigo. Então, isso eu procuro colocar nos meus cursos, que não é só comida. Que você tem que ter aquele valor ao alimento. Você tem que valorizar. Então, eu acho assim que isso o japonês faz muito bem. Uhum. Né? Valoriza cada sabor, cada processo também da culinária. Cada processo, e também entra a questão do motainai, que para o japonês é uma palavra muito forte, que quer dizer desperdício, né? Não haver o desperdício. Então, o japonês, assim, a gente fala, vem pouquinha comida. Não vem o suficiente. A gente que é guloso. O brasileiro, gosta de comer tudo, né? Gosta Né? de encher o pratão de pedreiro e vai que vai, né? Exatamente. E aí tem gente que consegue comer o prato, mas tem gente que aí Exatamente. sobra e vai fazer o quê? Vai pro lixo? Mas também é um país que passou... o Japão, desde que surgiu o Japão, passou por guerras. Muitas guerras, exato. Né? Até quando ele teve a transição da era Edo para Meiji, teve muita guerra. Então, o alimento foi escasso. Que nem a gente tem a ideia do gohan, o arroz japonês, uma coisa que foi sempre acessível aos japoneses com a vida inteira. Não. Quem comia era quem tinha dinheiro. Né? Então, durante a Segunda Guerra, era praticamente ouro ter arroz em casa. Então, assim, a gente às vezes tem uma ideia tão errada das culturas, porque o que vem pra gente, a gente aceita e tá tudo bem. Ninguém se preocupa em pesquisar. E vem pronto, né? Vem tudo prontinho, bonitinho, a gente não vai para pesquisar e saber né? a história e o valor daquele prato. Sim, então vem muita informação errada. O próprio lamen foi muito importante para o Japão. E também tem aquela ideia, tem muito sushi no Japão. Gente, a cada 10 casas de lamen tem uma de sushi. O japonês não come sushi todo dia. Eu não sei quem que teve essa ideia de falar para as pessoas. Você pode perguntar para qualquer japonês que mora no Japão, ou brasileiro que mora no Japão, pergunta se come sushi todo dia. Eles vão uma vez por mês, aqui a cada 15 dias, ou quando dá vontade. Que nem a gente. Que nem a gente. Não é uma coisa que eles comem todo dia. Eles comem muito mais os mens, né? Que é o udon, né? Que é o macarrão do lamen, o somen, soba. Então, é outra... Tem o kare, que come demais com arroz. Tem as frituras. Então, a cultura alimentar japonesa é riquíssima. Tem muitos pratos. Pra gente veio pouca coisa. Tem muita comida muito boa. Pra gente vem mastigadinho de uma forma que a gente acha que é padrão e não é. Quem vive mesmo ali na realidade sabe. Mas eu entendo. Como eu trabalho com restaurantes, o maior medo do restaurante é colocar uma comida típica japonesa e não ser aceito por nós brasileiros. O paladar muda? Não é que muda, você fica mais exigente. Quando você começa a comer coisas diferentes, teu paladar começa a exigir cada vez mais coisas melhores. Que nem eu falo, você come um lamen bom na vida, acabou sua vida. Você vai ficar... É verdade. Então você vai querer manter aquele padrão. Claro. Né? Mas o paladar do japonês pro brasileiro muda, né? Porque o japonês está acostumado desde cedo a comer certos tipos de alimentos e o brasileiro não. Exatamente. É outra coisa. É como nós, né? Por exemplo, a feijoada pra gente, né? É estranha para as pessoas de outras culturas. É pesada, é diferente, né? Carne de porco, né? Carne Aquelas de porco. coisas, linguiça, orelha. E aí a gente pensa, e o lamen é uma sopa de porco, e aí? É mesmo. Entende? E a gente tá entendendo que é uma comida, além de saudável, interessante. Ela é uma comida restauradora. Tanto que no Japão, eles têm o costume de comer às vezes pela manhã. Então, essa minha última viagem, eu não tive tempo de comer, que estava fechado ainda. Na estação de trem, tinha um lamen que você comia em pé. Então, antes de pegar o trem. Então, você tem que comer rápido mesmo. Então, aquele negócio de comer rápido, fazer o sussuru, que é o slooper que a gente fala, tipo o macarrão. Rapidão mesmo. Sim, sim. Porque eles não têm tempo. Tá chegando o trem, estão ali, ó. Rapidinho comendo e já entra no trem. Então, assim, é uma comida que come demais no Japão, o lamen. Realmente é uma coisa absurda, como tem casa de lamen. E chega a ter lugares que tem 8 casas de lamen no mesmo lugar, que foi os Ramen Street, que eles chamam, que fica um complexo de vários lamens. Em Yokohama tem um museu do lamen. Lá também tem em torno de 8 casas de lamen dentro, anexas, que você pode conhecer. E o que é legal do museu do lamen? Eles restauram as comidas antigas. Então, você tem a oportunidade de provar, por exemplo, o primeiro prato que o Ippudo lançou. Você tem a oportunidade de comer no Arairai tem, agora eu não lembro direito, Arairai alguma coisa, que é a primeira casa de lamen que surgiu no Japão. Você tem a oportunidade de comer o primeiro lamen que surgiu. Então, o Museu do Lamen, ele traz toda. A cultura lá de lamen é muito forte. Gente, tem Museu do Lamen, e então a gente vê a força disso. Sensacional. Tem todas as casas de lamen que tem no Japão. Tem toda a história dos yatai, que são aqueles carrinhos que servem lamen. Sei. Então, assim, é sensacional. E daí tem umas lojinhas que tem até tênis em forma de lamen.
Eu tava mochilando, então não consegui trazer muita coisa. Aham. Mas é sensacional a experiência que você tem. Vale a pena você ir no Museu do Lábio. Você falou de umami, né? Umami. Aham. Que significa o quê? Aquele gosto, aquele sabor que você vai encontrando... Gente, o umami São outros sentidos ali da... é muito legal falar de umami. A gente poderia ficar horas aqui falando. O umami surgiu a partir de pesquisas, né, de um cientista japonês, que ele sentiu nas algas de Hokkaido um sabor diferente que caracterizava para ele, na época, o gosto japonês. Ah, Então, ele é um gosto do paladar humano. E o governo japonês enviou ele para a Itália. Na Itália, ele provou o parmesão e o tomate. E ele sentiu o mesmo gosto das algas. Então, ele entendeu que não era um gosto de alga, que era algo que estava realmente... Ele conseguiu, então, a partir disso, isolar os ácidos, né? E o glutamato, em todos os ácidos que tinham, que criam esse sabor umami, né? Que é o gosto umami que a gente tem no nosso paladar. E eu gosto de falar que o umami é uma coisa afetiva, principalmente dentro da cultura japonesa. Quando você toma um caldinho, um misoshiro, alguma coisa, você sente um gosto confortável que te lembra alguma coisa boa. Lembra a comida da avó, que lembra alguma coisa assim. A gente sente muito no lamen isso também. Então o lamen é riquíssimo em umami. eu aprendi que o umami, aprendi com a Ana e aprendi com o André NutriChef também, tem a questão do quinto sabor, é isso? Isso, é o quinto quinto sabor do paladar humano. Então, só que ele já existia e tem, dentro da cultura japonesa, tem muito interessante, são seis gostos. Porque dentro do budismo tem o gosto ruim, que seria o oposto do umami. Tá. E agora os japoneses estão estudando o gosto da eletricidade. Da eletricidade? É fantástico. Como assim? É coisa deles. Japoneses sendo japoneses, porque, gente, o que eles criam, eles pesquisam e procuram e Exatamente. estudam, é incrível, né? É incrível. A cada coisa que a gente vai se aprofundando e vai aprendendo, vai ficando de boca aberta, fala assim, caramba, Eu sempre eles são gosto os de falar caras. que os japoneses melhoram as coisas. Exato. Que nem no caso o lamen. O lamen, ele é chinês. Ele é um prato chinês que Sim. foi para o Japão. E os japoneses deixaram um prato que o mundo todo hoje quer. O mundo todo hoje procura lamen, né? Estados Unidos está muito em alta, na Europa está muito em alta. E agora no Brasil eu vi que deu um boom. Ainda bem, porque é minha comida preferida, né, também. Então, isso é muito legal. Então, está sendo criado vários estilos. O próprio Japão não tem um estilo único. São milhares, chega a ser milhares, porque cada cidade faz um estilo. Cada região faz um estilo, cada bairro faz um estilo. E quando que você pensou em se aprofundar no lamen especificamente? É uma paixão, como você disse, Sim. toda a riqueza dele, de vários tipos de lamen. Qual foi aquele start? Você falou assim, nossa, eu vou estudar, eu vou me aprofundar nisso. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu fui fazer a faculdade de gastronomia. E durante a faculdade, eu até criei uma empresa chamada Edelweiss, que eu ia fazer comida alemã. Alemã. Eu vou no fácil. Minha família come, tem ali festivalzinho, dança alemã, acho que eu tenho para quem vender. Eu nunca me achei competente, eu nunca me achei que eu poderia um dia ensinar comida japonesa, né? Por não ter ascendência, né? Mesmo tendo morado, conhecido a cultura, a língua, eu não me achava o suficiente. Poderia ser um mercado mais restrito, é isso? Muito restrito, e eu falava, gente, como que eu vou dar aula de comida japonesa? Quem sou eu, né? É justo? Eu tinha essas inseguranças que a gente tem, né? Sim. Achar que não é capaz, Exatamente. né? Até hoje eu ainda tenho isso, né? É uma coisa que eu fico. Tanto que quando eu recebi a menção honrosa do consulado japonês no Brasil, do Japão no Foi Brasil. recentemente agora. Foi em fevereiro recentemente. agora, né? Gente, eu não sabia o que falar, eu não sabia como agir. Eu fiquei... O que está acontecendo? Sem palavras. Literalmente sem palavras, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Até eu chegar no lugar e ver ex-prefeitos de Curitiba, deputados, Autoridades. senadores, autoridades. Eu fiquei, gente, eu tô errada, será que eu tô sonhando? O que tá acontecendo? Tô perdida. Tá se sabotando, né? Essa é a verdade, tá se sabotando. Tá sabotando, o cônsul me entregando uma menção honrosa. Até agora ainda não caiu a ficha, eu tô assim, oi. Como assim? Eu? Né? Mas peraí. E aí quando você recebe aquilo, o peso que tem aquilo. Porque você vai ter que honrar aquilo que você É recebeu. um reconhecimento, né? Exatamente, não é um papel que você vai colocar na parede e vai ficar se vangloriando e o teu ego lá em cima.
Não, não é isso. Eu acho que É uma aumenta a responsabilidade. responsabilidade. Exatamente. Então eu falo, a partir de agora que eles me concederam esse título, eu tenho que honrar. Eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que correr atrás. O pessoal do Japão já me chamando de novo para fazer treinamento lá de lamen. Falei, gente, calma, eu ainda tô absorvendo tudo, né? Mas então, é não ficar na zona de conforto, exatamente. né, Michele? É tentar buscar... E isso foi uma coisa muito importante, porque está mostrando que o Japão hoje é aberto. Que imagine eu recebendo um prêmio sem descendência nenhuma. Isso é oportunidade para todo mundo, para não se sentir não suficiente. Para o seu conhecimento é válido, a sua experiência de vida é válida. Claro, claro. Então, assim, e mostrou os laços que realmente o Japão tem com o Brasil. Uhum. Porque o Japão tem um carinho imenso pelo Brasil. E Né? o Brasil pelo Japão também, Exatamente. Né? Então, assim, a gente vê hoje em dia, principalmente os jovens, estudando língua japonesa, querendo morar no Japão. Eles não querem ir para a fábrica. Não querem isso. Eles querem viver como japoneses. Não, e a gente vê muito também que o brasileiro consome muito conteúdo de cultura pop, por exemplo. Muito, japonês. Muita muito. coisa. É anime, é mangá. Sim, posso falar um pouco agora da Coreia também, né? Coreia Com a parte oriental, também. dos Sim, doramas. Sim. Não, isso tudo também é uma abertura para a gente conhecer a cultura. Não vinha aquela coisa direcionada de conhecimento. Isso amplia, porque a pessoa vê um anime, vê uma comida, principalmente o Naruto, que come lamen, né? Aí ele, eu tenho vontade de comer lamen. Onde que eu vou comer lamen? Já começa a pesquisar onde que ele vai comer, onde que ele pode comprar um pronto para fazer em casa, como que ele pode fazer em casa. Pesquisar qual é o melhor. Exatamente. Então, assim, essa nova geração, ela está muito antenada em tudo isso, o que é muito legal. Porque o pessoal mais antigo, lamen, vamos lá comer. Mas eles não querem entender como que surgiu o lamen. Pra que tem lamen? Não, eu vou te dizer uma coisa que eu acho que deve ter acontecido com você já, de alguém chegar pra você e falar. De confundir, de achar que o lamen... o lamen é aquele lá que a gente faz em 3 minutinhos lá, que a gente coloca, sabe, aquele lá, aqueles temperos. E não é, né? Já aconteceu de alguém chegar e falar isso pra você? Porque as pessoas, tem muita gente que não conhece, que não tem um contato, não sabe o que é o lamen, acha que é o macarrão instantâneo. Então, mas aí entra uma situação. É o acesso. O parâmetro da pessoa é o macarrão instantâneo. É o parâmetro dela. E o lamen é um macarrão que ele não tem nada a ver com instantâneo, ele é saudável, né? Só que a história no Japão, é legal você falar isso, porque o lamen instantâneo meio que salvou também o Japão. Então o lamen salvou em 2 momentos. Sim. Durante a transição da era Edo para Meiji, em torno de 1900, e depois novamente após a Segunda Guerra. Porque o que aconteceu? O Momofuku, que criou o macarrão instantâneo, que a gente conhece aqui no Brasil, ele precisava fazer uma comida que fosse rápida e barata. Porque eles não tinham tempo, eles tinham que reconstruir o país e não tinham dinheiro. Então ele tinha perdido tudo também, nessa coisa da Segunda Guerra, enfim, também deu errado muita coisa na vida dele. E ele em casa começou a produzir o instantâneo. Como eles já amavam lamen, todo mundo gosta de lamen, então ele se chamou Chicken Lamen, que era com franguinho. Tem hoje ainda para vender no Japão, que é o mais gostosinho que tem, assim, dos instantâneos lá. Chicken Lamen. Então, assim, tudo bem, não é saudável. Eu não tenho em casa, eu não como. Se eu levar, minha mãe me bate. Mas, assim, eu não posso julgar, às vezes, a pessoa que não consegue, que não tem acesso a um lamen, que não entende, ou que mora numa cidade que não tem. E aí o filho vê na TV, vê Naruto. Então, não, coloca um ovinho, aí deixa melhor, não usa aquele caldinho, faz um caldinho em casa. Entendi. Né? Vai adaptando ali algo mais próximo, né? Porque, então, assim, é complicado de falar nisso. Eu, por muito tempo, tinha muito preconceito, vou ser bem sincera. É mesmo? Tinha muito preconceito. Mas, depois com o tempo, eu comecei a entender a outra realidade, porque a minha realidade é uma, e eu tive acesso. Eu sei fazer um lamen. E aquela pessoa que não tem acesso, que não tem dinheiro, que tem um monte de filho que vê Naruto, é muito complexo de falar isso. É verdade. Então, assim, tanto que eu participei de um programa de TV e eu ensinei a fazer um lamen saudável e fácil e que todo mundo pode fazer em casa. Então, assim, eu mesma tinha aquele preconceito de, não tem que ser desse jeito, tem que ser 8 horas de cozimento, tem que ser assim. E eu falei, calma, e quem não tem esse acesso? Tá, então eu abri isso. Tem que ser democrático, né? Exatamente. Então eu criei uma receita que é saudável e acessível a todo mundo. Então, e hoje em dia, o shoyu, como eu falo, já faz parte dos temperos do brasileiro. Toda casa de brasileiro tem shoyu, gente. Tem, é mesmo. Então, assim, já virou um tempero nosso.
Então, fica fácil fazer em casa, com um franguinho, com uma coisinha, dá para fazer. Então, assim, é bacana trabalhar esses elementos também. Trabalhar, né? Muito bom, muito legal. Gente, ó, incrível. Você falou de shoyu, eu tô olhando aqui pra esse shoyu aqui da MN Própolis, orgânico, gente, que é maravilhoso. E eu sei que você é fã dele, né? Inclusive, aquele tradicional Esse foi aqui. eleito o melhor do Brasil. Então, olha só. Coloca aqui, ó. Aí, Léo. O melhor do Brasil, é isso? O melhor do Brasil. Ele tem um diferencial muito grande, além de ser orgânico, ele também vai salmarinho. Ele não tem corante, ele não tem nenhum aditivo químico. E ele fica durante 1 ano fermentando natural. Então, a hora que você abre, só o aroma dele É diferente. É diferente. diferente. É diferente. e é uma coisa que você sente que o teu organismo pede, que é saudável. Ele tem tanto umami que quando você prova um pouquinho, você começa a sentir salivar aqui. É. Então, assim, assim, eu sou suspeita, mas junto com ele foi lançado o Chocodi, que eu digo que eu virei a doida do Chocodi, que é esse aqui. Esse aqui. Gente, esse Que que é o Chocodi? o Chocodi, ele é hidrofilizado, ai, gente, é em pó. mais Liofilizado. fácil. Liofilizado. 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 Ele, então, ele também tem líquido, só que o que foi? Ele foi feito em pó e a gente realça o sabor dos alimentos com ele. O shio é de sal, em Nihongo, em japonês. E o koji é o fungo da fermentação para sake, para miso, para o shoyu. Então, ele é super saudável e também orgânico. Então, assim, para o dia a dia, eu gosto muito de colocar no franguinho antes de colocar na air fryer. Eu gosto de temperar o arroz com ele, o feijão. Então, assim, ele realmente dá uma realçada e é saudável, né? Não é uma Olha, fiquei coisa curioso. que você Esse eu não conheço, hein, Ana? Gente, esse eu dá não pra conheço, usar vou em tudo, querer. você Não vai conheço, adorar. vou querer fazer. Coloca até no omelete, coloca em É? tudo. Dá para usar em tudo. Gente, E aí que nos incrível. cursos nós usamos tanto no lamen, para fazer um sholamen, que é temperado à base de sal. Eu uso para temperar o chacho, que é a carninha, os ovos que vai em cima. Eu uso em todo lamen meu vai o chocodi. Então realmente ele dá uma valorizada. Um gostinho diferente. Aqui Sim. tá escrito, né? Intensificador de Ele é puro umami. umami. Ele é puro umami, gente. E é saudável, né? Então, saudável. isso que é muito importante, né? Ô, Michele, me fala um negócio. Você falou dos seus cursos agora, Sim. né? Há quanto tempo que você dá esses cursos? São presenciais, online, das duas formas? Então, né? Entra naquela história que eu fiz a gastronomia. Depois de formada, eu fui trabalhar em restaurante alemão também. Ah, por isso o alemão que você falou de fazer curso. Também. Tá. E quando eu voltei para Curitiba, eu trabalhei como chefe de restaurante contemporâneo, hamburgueria, cervejaria, estava totalmente fora. E eu fazia jantares para os amigos e fazia comida japonesa. Aí os amigos ficavam, ai, me ensina a fazer tal coisa, me ensina a fazer tal coisa. E um dia, eu era chefe e eu estava muito cansada, eu estava no meu limite. E eu falei, quer saber? Larguei tudo, literalmente larguei um evento no meio do evento. Eu dei mal de louca mesmo. Surtou? Surtei. Quem não surta dentro da gastronomia não teve a experiência. Não tá vivendo certo. Não tá vivendo certo. E daí eu pensei, putz, e agora? O que eu vou fazer da minha vida se é isso que eu sei fazer? Que era ser chefe na época. Daí eu pensei, puxa, eu vou dar curso. Meus amigos querem, vamos ver se eles vão pagar para o meu curso. E não é que eles pagaram. E eu tava tão quebrada que eu saí, eu pedi as contas, tudo está quebrada. Falei, e agora? Né? Como que eu vou pagar minhas contas? Então, meu primeiro curso eu consegui comprar, porque na época era caro. Em Curitiba eu não tinha tanto acesso aos produtos japoneses, né? Eu não conhecia a MN naquela época ainda. Conhecia pela Própolis, né? Tá. Mas não conhecia pelo Shoyu, pelas coisas. E daí, com o dinheiro que eu pedi antecipado, porque eram meus amigos, né? A maioria, eu falei, vocês não tem como pagar uma parte agora? Que, na verdade, com esse dinheiro eu comprei os alimentos para dar meu primeiro curso. Tá. Então, eu não tinha R$1 de bolso, meu bolso, para mim poder fazer o curso. Então, começaram a pedir. Desde o meu primeiro, começaram a pedir curso. E nos primeiros cursos eu fazia tudo junto. Eu ensinava udon, ensinava lamen, ensinava tonkatsu, tudo junto. Deu, gente, para que tá errado. Vamos focar. Vamos focar. Aí dividi em módulos. Então, hoje em dia, o meu carro-chefe é o curso de lamen. Tem vários módulos, né? Tem um dia que é miso lamen lá de Hokkaido. Tem um dia que é o tonkotsu de Hakata. Tem um dia que é o toripaita com shoyu. Então, eu dividi em módulos. E tem um curso que eu dou 2 vezes por ano, que é nas férias, né, que dá um extensivão, que é 2 dias, que daí eu ensino variedade. Nesse curso a gente faz a massa, né? A gente faz tudo. E dividi com izakaya também, que daí entra o tonkatsu, karaage, entra todas essas comidas assim.
Então eu dividi o curso assim. Então hoje em dia é uma das coisas que eu faço. E também eu comecei com as consultorias, porque um cliente de Curitiba me procurou pelo Instagram e falou: nossa, eu vi que você morou no Japão, eu queria melhorar meu gyoza, meu yakisoba. A gente está juntos há 6 anos já. Falei, Legal, dura mais que esse relacionamento, né? Então ainda estou com ele, a gente trabalha lá em Curitiba o lamen, né? Tá? Então, e a gente usa a gente durante 5 anos estava batendo a cabeça. E a gente deu certo quando a gente padronizou. Como que a gente padronizou? A gente começou a comprar os produtos da MN. Porque já tem para quem tem restaurante, essas coisas, já tem o tare, que a gente chama, que é o molho aromático, que é só misturar num caldo base e já tem a massa. Então você já tem praticamente 50% do teu lamen pronto. Então o resto você cria, você faz uma criação. E tem um lamen excelente, padronizado e de altíssima qualidade. E o que é melhor, é orgânico. É orgânico. E as pessoas estão procurando isso. Eu vejo muito isso, principalmente meus cursos. As pessoas estão procurando coisas saudáveis. Elas querem comer um lamen que restaure, não que ela fique pesado o dia inteiro. Cada vez mais, exato. Porque o lamen tem que tirar a fome, ele tem que te restaurar. E é verdade, não fica não pode pesar. Empapuçado. Não pode. Não fica. O lamen que pesou, em algum momento, ou tem algum produto ali muito químico, ou o cozimento não foi feito no tempo adequado, ou a massa não foi feita adequadamente. Então tem todos esses processos. Eu compro aquele da MN também, que é aquele o kit, que você né? pode colocar congelado no kit, vem o molho. Eu faço perfeito. Uma delícia e Sim. não fico pesado. Não fica. Não fica. Eu almoço ou janto, aquilo lá tá tudo e zerado. E com preguiça de fazer o chacho, né? Você pode comprar um presunto que fica bom também, viu? Porque no Japão come. Bom saber. Só pra ter um ovinho, uma coisa que às vezes dá uma preguiça, né? O nome do restaurante qual que é de Curitiba que você comentou? O Cho. O Cho? Cho. Cho é street food. Street food. E tem também o Gyoza Bar, que também eu faço consultoria. Lá a gente tem o Toripaitan também. Legal. E tem o Tonkotsu também. E também a gente usa os produtos da MN. E é engraçado assim, na mesma cidade a gente usa os produtos iguais e são lames totalmente distintos. Olha isso. Porque se você muda a base, muda a parte do topping, né, que é a cobertura, é outro lamen. Já muda, é outra coisa. É outro lamen. Então, assim, não tem essa necessidade. O Japão mesmo é assim. Não é toda casa de lamen que faz seu próprio macarrão. Eles pegam de outros. Né? Existe fábrica só de macarrão. Existe fábrica só de caldo. Tem tudo isso. Mas é o mesmo macarrão em vários restaurantes, sim, mas muda totalmente geralmente a receita. Inclusive, algumas redes grandes mandam para vários restaurantes o macarrão deles. Até no que a gente chama no Brasil, a gente chama concorrente. No Japão não tem tanta essa distinção, eles são inteligentes. Eu não vou deixar de vender para o meu concorrente e perder dinheiro. Claro. Eu vou vender. Claro. Então, aqui no Brasil, a gente não, é meu concorrente, eu não vou fazer para ele, você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro, exatamente. Porque o público, quem consome, ele não está pensando na tua concorrência, na tua briguinha, ele está pensando em comer uma comida boa. E é o seu diferencial, você tem que mostrar o seu diferencial, é aí que muda, claro. Exatamente. Então, assim, o Brasil tem muito que aprender com o Japão. Né? Que nem eu falei, eu fui em Lamen-A que tinha 8 dentro da mesma galeria. E tá tudo bem, porque tem público. E no Brasil a gente tem público. Pode ver na Liberdade ali. Eu ia falar agora da Liberdade. Tá tudo lotado. É. Então, e assim, numa rua, se eu não me engano, tem 4, 5, 6 lugares que vende lamen na mesma rua. E todo mundo vai. E tem fila em todos, porque tem público. Então a gente pensa, não vou vender lamen porque meu vizinho vende lamen. Vende, faz o teu. Que dele vai ter vontade de comer o do vizinho, vai ter vontade de comer o teu também. Então... E também muitas vezes não consegue cumprir a demanda, porque às vezes vai muita gente no restaurante, você não consegue dar conta da demanda. Exatamente. Né? Você tem que distribuir. E uma coisa bacana, eu estou terminando uma consultoria aqui em São Paulo, lá em Perdizes. A gente vai colocar um lamen de frutos do mar, com base de frango, e a gente está usando o curry, né, o carê da MN. E o macarrão também. Então a gente conseguiu, porque eles já tinham muito tepã de frutos do mar. Então a gente eu peguei aquele tepã de frutos do mar e incluí. Então e ficou um lamen totalmente diferente. Ele não tem ovo em cima, ele não tem chacho, ele não tem cebolinha. Ele tem óleos aromáticos, como yaburá, e ficou um lamen lindo e muito gostoso para todos os paladares. Então assim, sair um pouquinho da casinha. Esquecer que tem que ter um ovo em cima, que tem que ter o chacho daquele jeito. Pode ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser. O próprio Japão, eu comi lamen de tomate lá. E tava uma delícia com tomate.
E no início, eu tava bem assim. Falei, gente, lá, isso aí não é lamen. Eu tinha aquela cabeça, sabe? Isso aí não é lamen. E daí tinha prêmio, saiu na revista. Falei, vou provar, né? A história do chefe que ele foi pra Itália, se apaixonou por um risoto de tomate e falou, quero isso no meu lamen. Então ele aprendeu a fazer aquela base do risoto de tomate. Tomate tem muito umami. Então ele colocou dentro do lamen dele a base de tomate, com o caldo dele, de frango. E colocou em cima parmesão, que tem muito umami também. Aí você fica, nossa, mas parmesão... Gente, tem tudo a ver. Gente, tô com água na boca agora aqui. Gente, me deu agora aqui, ó. Sensacional. Né? Todo mundo tá aqui. Que isso? Mas não precisamos ir até o Japão. Eu tenho um aluno que abriu um lamen lá no Rio Grande do Sul e ele faz um carbonara. Fantástico. Que isso? Então, assim, é bacana a gente ousar. É bacana a gente criar, porque tem público. A gente é brasileiro, a gente tem uma mistura de tantas coisas. De então tantas a gente tem que culturas, aproveitar né? isso. Claro. Você falou da Liberdade. Sabe qual que é a rua que tem esses vários Tomás restaurantes? Gonzaga. Tomás Gonzaga, Isso. então já fica como dica para você que está aí assistindo Ali tem uma variedade o enorme. podcast. Tem para todos os gostos. E os restaurantes, mais uma vez, de Curitiba, pode repetir pra gente? Para você que é de Curitiba, é da região sul e vai ter oportunidade de conhecer. Nós temos o Cho Street Lamen, eu ia falar, o Show, eu confundi os dois, misturei. O Show Street Food, né, que ele é anexo ao King Temaki, que são 3 restaurantes. E tem o Gyoza Bar, que também serve lamen. Ele serve 2 tipos, toripaita e o tonkotsu. E tem em Mogi das Cruzes, São Paulo, região metropolitana de São Paulo, região do Alto Tietê, tem, claro, o nosso restaurante MN Lamen, tá, gente? Quando vier para Mogi das Cruzes, passar por aqui, pro litoral, passa para você conhecer o melhor lamen, gente. Não é porque tá aqui, ó, apoiando, porque realmente a gente tava almoçando agora lá, né? Agora, eu a gente tava almoçando lá agora, então assim, a gente se acaba, né? Eu sou assim, como eu estudo mais o lamen estilo tonkotsu, eu fiquei meio que uma pessoa chata, né? E daí, às vezes eu tenho até medo de pedir. Aí hoje eu fui com vocês lá, falei, vou pedir o tonkotsu. Gente, surpreendente. Porque assim, o tonkotsu, ele parece uma coisa comum, mas não. O tonkotsu qual que é? O do carne de tonkotsu porco? é feito com o porco. Uhum. E ele se divide em 4 tipos, né? Então ele é muito característico. E esse que eu comi hoje, ele me lembrou muito o estilo lá de Fukuoka, que tem o Ippudo, o Itiran, que são as grandes redes. Ele lembrou muito o Ippudo. E eu falei, nossa, que fantástico sentir isso. A questão não necessariamente do sabor, mas a textura do caldo. Eu achei fantástico, porque eu tinha um caldo ali completo, potente, mas leve. Porque o tonkotsu, ele costuma ser pesado. Então, não, ali ele está na medida. Ele está, assim, extremamente equilibrado. Então, para mim, foi uma surpresa... Equilibrado e saboroso, né? Exatamente. Então, a gente comeu pra caramba, eu tô me sentindo super senhora. bem, gente. É verdade. Tá pesado, senão a gente estaria agora... fazendo deitado aqui, ó. Nós estaríamos deitados. Dormir aquele cochilinho depois do almoço, né? Não, a gente tá aqui ótimo. A gente tá aqui energizados. Energizados, é isso aí. Agora você contou muito da sua história e tem esse nome, Ramen Girl. Primeiro que ramen é o que como eles falam lamen lá, é isso? No Japão? É assim, o japonês ele não pronuncia a L. O L. Uhum. Então ele fala ramen. Só que ele vem do chinês que eu não sei pronunciar. É lá Miun, uma coisa que eu não sei pronunciar. Mas no chinês seria lamen, né? A grosso modo falando. Os chineses vão me matar. Tô falando errado, mas eu não sei falar chinês. E o japonês não conseguiu, então ficou como ramen. Ramen. Só que eu falo, gente, se você não consegue falar orá, tá tudo bem. Fala lamen, a gente tá no Brasil. E é bonito falar lamen. Eu sempre falo, gente, não tem diferença nenhuma de falar, porque o lamen é feito de jeito orá. Não. É a mesma coisa, só a questão que o japonês não pronuncia o L. E ramen é bonito também, ramen, eu achei bonito também. Quando fala ramen, não e quando o Ramen Girl? Quando que veio isso? O Ramen Girl é uma história bem, assim, pra mim até emotiva. Durante a pandemia, eu conheci o Joe Takahashi, que é assim, unanimamente falando, é um cara muito respeitado dentro da cultura japonesa. É a pessoa que entende japonês fluente, é a pessoa que entende sobre a cultura, sobre a comida. Ele é um especialista em Japão. E a gente começou a conversar pela época Facebook, Instagram, e ele começou a ver meu trabalho. E daí um dia eu estava fazendo lamen em casa, eu falei, vou assistir o filme da Ramen Girl aqui pra ver. E daí ele meio que assimilou, que é uma loira fazendo lamen lá no Japão.
É uma história meio triste até, porque depois a atriz morreu, né? Britney Murphy, Murphy. assim, Isso, né? isso. E realmente, aquela história lembra um pouco de mim, porque eu estava no Japão, sem falar a língua, enfim, um monte de coisa. E daí falou, parece você aí, tua história parece tua história. Você saiu do Japão e começou a fazer lá em outro país. Então, ficou esse apelido de Ramengel. E com o tempo, eu comecei a pesquisar e tem várias Ramengels no Japão, que são as mulheres que fazem lamen e divulgam lamen. Então, é um movimento bem forte. Né? Então, hoje em dia, a maior especialista aqui de divulgação de lamen é a Satoko-san, que é uma Ramengel. Ela é considerada uma Ramengel. E na Austrália, antes da pandemia, teve um evento que só reuniu mulheres lamen, fazendo lamen. Então, isso mudou um pouquinho as histórias também, né? Então, é bem bacana. O Ramengel é um movimento. É um movimento. É um movimento. Não, eu tô aqui no meu celular, justamente abrindo o seu perfil aqui do Instagram. 29.600 seguidores, né? Tem TikTok também ou tá focado no Instagram? Eu tenho TikTok, mas eu não sei mexer direito. Tá lá. Mas tá se lá. alguém quiser, por eu. favor, me sigam, que eu tenho que aprender. É que eu não sei dançar, gente. Se a gente soubesse dançar, mesma coisa. Eu tenho meu TikTok lá, mas ele tá lá. De vez em quando uma coisinha. Eu também. Você tá com frio? Não. Eu tô. Tá? Põe um ar-condicionado aí um pouco, Léo. Eu tô Pra com mim frio, tá de Léo. boa, que eu acho que tá em cima de você. Tá com frio aí? Eu tô com um pouquinho de frio. Ó, eu tô vendo aqui nos comentários, aqui nos posts, e aí tem muita coisa. É impressionante quando eu falo assim, não, é uma influenciadora que fala de lamen. E aí você não tem noção do quanto que é diversificado e de quanto você pode ter de conteúdo, né? Exatamente. Em relação ao lamen, né? E assim, tem muito conteúdo aqui, um diferente do outro, Sim, falando de lamen. de lamen e falando também do Japão, né? Então, assim, uma apaixonada pela cultura e eu gosto muito de divulgar quem trabalha com cultura japonesa também. Então, a gente criou uma rede de amigos. Eu coloco assim, que nem tem as meninas do Misokarai, que faz um miso picante. Miso o quê? Misokarai. Nossa, você tinha falado palavrão aqui Mas agora, a gente. ideia é Eu exatamente essa. Misokarai. Que carai é Carai. picante. E a ideia foi exatamente essa. Ô, carai. Que a gente fala o caramiso, que é o miso apimentado, né? Então elas criaram o misokarai exatamente com essa pegada. Entendi. Já foi de Para propósito, né? Então, assim, tem as meninas de São José dos Campos, as kisei, que eu falo que são as kiseiks, que elas fazem comida japonesa caseira, ultracongelada. É igual às comidas de vó japonesa. É maravilhoso. São duas jovens que fazem comida de batian, até tiro o sarro delas. Então, dentro da gastronomia, eu comecei a criar essas amizades e conhecer pessoas que talvez que eu não tivesse entrado Obrigado, nisso, Rafa. Valeu, obrigado. eu jamais ia conhecer. Muitas pessoas. Então, a gastronomia japonesa, que eu tinha tanto medo no início, hoje em dia me criou laços de amizade que eu nunca imaginei que teria. Pessoas que, assim, eu considero familiares, até mais um pouquinho, mas segredo. Então, isso tudo é uma rede tão grande de bondade, eu falo, de pessoas se ajudando, pessoas apaixonadas pelo Japão. E isso não atrapalha a vida de ninguém, isso é uma coisa positiva, uma coisa boa. Então, assim, no meu Instagram eu tento passar isso. Então, eu estou sempre compartilhando ali do pessoal, as coisas. Eu sempre tento fazer uns collab entre eles, e já deu certo com alguns, porque eu falo, putz, teu produto com esse produto ia ficar excelente. Exato, você consegue fazer a collab mesmo, Exatamente. Né? Então, assim, uniu muitas pessoas. É sensacional. E os cursos? Que a gente cria muita amizade dentro dos cursos. A gente tem os grupos lá, depois que termina o curso, o pessoal continua conversando, trocando ideia, combinando para comer lamen junto. Então, assim, eu vejo que é muito gratificante esse meu trabalho nesse momento. Então, assim, é muito gostoso isso. E são coisas que eu nunca imaginei, eu nem ponderava em um dia estar falando sobre lamen, estar aqui num podcast contigo. Para falar sobre lamen, né? Sobre lamen. Eu fazia porque eu gostava de lamen, eu queria e eu precisei também uma época para mim ganhar um pouco de dinheiro. E tudo isso, né, essa sua história, os cursos, fez com que você participasse de programas de televisão também, né? Sim, até o primeiro programa assim, que eu participei foi o Joe Takahashi também que conseguiu para mim, que foi para a Band, eram 12 mini episódios falando sobre gastronomia japonesa.
E a ideia principal era falar sobre pratos que não fossem sushi, para as pessoas entenderem. Então a gente falou de carê, falou de udon, falou de lamen, falou de karaage, falou de tudo. Foi sensacional. Então, assim, e na época tinha que assinar o canal, que era um canal exclusivo, né? Hoje em dia eu já tenho, né? Aí o pessoal ficava gravando, me mandando. Depois o próprio pessoal da produção me mandou. Então, às vezes, eu jogo lá no meu Instagram. Os programas são curtinhos, mas falam. É muito bacana. São pílulas, é isso? São pílulas, exatamente. A partir disso, eu comecei a participar de um podcast, que foi o que me abriu o caminho de São Paulo. Esse podcast era só de gastronomia. Um amigo meu, do Gabriel, queridíssimo. E eu conversando com ele, eu falei, puxa, eu queria tanto dar aula em São Paulo, eu no podcast falando. Só que eu não sei como começar. Não sei onde que eu vou. Como é que eu faço? Nisso, estava uma Masterchef ouvindo. Olha! Que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, a Fernanda Posse. Gente! E ela me mandou uma mensagem, daí falou, eu sou tal pessoa, não sei o quê. Eu falei, golpe. Curitibano, né, filho? É golpe, claro. Golpe, brasileiro, minha filha. Mas eu acho tudo se alguém quer te ajudar hoje em dia, é golpe. Primeira coisa. E não, ela me ajudou muito. Tanto que hoje em dia eu dou cursos no espaço dela. Até hoje, faz 3 anos que eu dou curso no espaço dela. E ela me ajudou a trazer para São Paulo. A partir disso, começou a abrir, sabe? As pessoas começaram a conhecer meu trabalho. Eu fui chamada de novo para participar de programa da TV, apresentando comidas japonesas caseiras para você fazer em casa, para os seus amigos, né? Pra de todo fácil mundo, acesso. De fácil acesso, com custo baixo. Então, eu apresentei karaage, eu fiz um yakisoba, fiz até a massa no dia. Depois eu voltei, ensinei o carê, ensinei o onigiri. Esse foi do Edu Guedes? Do Edu Guedes. E depois que é o ele The mudou, Chef, é isso? Era o The Chef, agora ele está numa outra... outra emissora, outra emissora, daí eu fui de novo, novamente. E daí eu falei, quer saber, eu vou ensinar o pessoal a fazer um lamen em casa. Aí eu criei um lamen com frango, que todo mundo tem acesso, é barato, fazendo um lamen super simples, saudável e que qualquer pessoa possa fazer em casa. Então, assim, foi muito sensacional eu fazer isso. A ponto de um chefe lamen conhecidíssimo em São Paulo me mandar mensagem e falou, que legal que você fez. Você está divulgando, isso é importante. E tem o contrário, falou, nossa, ela está ensinando como é que faz, isso aí não é lamen. Gente, é lamen. Não deixa de ser lamen. Se a pessoa falar que é um lamen, é um lamen. Se está fazendo bem para ela, se é gostoso, é lamen. A gente tem que parar com essa característica de ficar julgando muito, sabe? Sim, sim. O que você precisa ver num lamen, que é importante, a questão da cocção do caldo, porque se ele não cozinha o tempo suficiente, vai te fazer mal. A questão do produto que é colocado ali dentro, que tem que ser um shoyu saudável, um miso saudável, não pode ser uma coisa assim. Então, isso tudo é muito importante. Isso é uma coisa que você tem que cobrar. A massa, ela tem umas especificações que não é... A massa italiana não combina. A questão da temperatura do bowl de lamen é muito quente. Então, tem que ter uma massa muito estruturada. Então, a gente tem que usar kansui. E kansui não é todo mundo que tem acesso ao kansui. Então, por isso que quando eu faço consultoria, eu falo, gente, não vamos fazer a massa, vamos pegar da MN. Tá. Porque eles têm kansui, eu vi o processo. E até a questão da hidratação, a hidratação dela é perfeita. Então, é um lamen que não vai estragar. Pode ficar ali meia hora dentro do caldo quente, ali na tua frente. Você pode comer devagar que ele não vai estragar. Então, assim, isso são processos. Esses processos são importantes quando você quer vender um lamen. Se você quer fazer em casa, não tem regra. Mas se você quer fazer, hoje em dia, eu falo, gente, pessoal, hoje em dia, o brasileiro não precisa mais de visto para ir para o Japão. E o que você faz no Japão? Você come pra caramba. É uma delícia. E é barato comer no Japão. É muito barato. Então, você vai comer muito e bem. Então, quando ele voltar para o Brasil, ele vai querer aquilo que ele teve lá no Japão. Então, lógico que a gente não tem o mesmo frango, não tem o mesmo porco. Lógico, né? Não é o mesmo trigo para fazer a massa. Mas a gente tem lamens tão bons quanto, até melhores. Fica mais exigente, né? Exigente. Então, hoje em dia, o público, ele já sabe o que é um lamen. Então, não adianta você colocar um espaguete lá num caldo de frango de panela de pressão e vender isso. Isso é errado. Você fazer isso em casa, ok. Tá, super, e adoro, inclusive. Porque a pessoa vai comer em casa, vai querer comer o dos outros. Vai querer saber o que é um lamen de verdade. Então, assim, essa parte que a gente precisa pesquisar, testar vários produtos, procurar parcerias, entender como que é o processo. Essa parte é mais chatinha. Para você fazer um bom lamen, tem que ter 3 dias, eu brinco. E não é mentira. Todo o processo inteiro leva pelo menos 3 dias. 3 dias. Caramba!
Ô, Michele, eu tô vendo aqui também que tem alguns livros, né? Você foi autora de livros como Ramen para Estrangeiros, onde você compartilha suas experiências e receitas, Sim. facilitando a preparação do ramen com ingredientes acessíveis no Brasil. Exatamente. Guria do Ramen, o que que seria? O guria do ramen é que guria é muito regional, é coisa lá de Curitiba, né? Coisa do sul, Do né? sul. Então, era uma marca minha que eu tinha para vender lamen em casa. Que eu fazia, teve uma época que eu fazia lamen em casa. Mas aqui tudo não fazia sentido eu usar. Então era uma marca que eu tinha, né? Então hoje em dia já ficou como Ramengel, já coloquei no INPI, tá tudo certinho, Ramengel mesmo. Ah, The Ramen Girl, entendi. Então, porque eu falei, guria é muito regional. O pessoal de Curitiba entendi. ainda fala. Fala. O pessoal de Curitiba fala. E tem gente que fala, essa é a guria do ramen. Ainda lá tem. Mas eu não uso mais, mas ainda ficou. Tanto que Entendi. no meu WhatsApp eu não consegui mudar. Tá lá, guria do ramen. Guria do Não ramen. dá pra mudar. Mas é bem isso mesmo. E o livro então, para estrangeiros, foi lançado quando? Não tô achando aqui. 2011, 2012, mais ou menos. Nossa, já faz tempo, faz um tempinho ele já. foi o primeiro livro nacional sobre lamen. É E mesmo? da América Latina, em português. Uhum. Foi o primeiro livro. Gente. E aí uma amiga minha traduziu para o inglês. Então na Amazon tem inglês também, se você quiser o e-book. Então eu tenho o e-book na Amazon, que é super acessível. E se você quiser o livro físico, eu consegui uma plataforma pela Wiclap. Então você vai lá, compra, eles imprimem e te mandam. Gente, E daí que legal. durante a pandemia, eu peguei algumas apostilas minhas de izakaya, corrigi as receitas, pesquisei a história dos pratos e criei um livro sobre izakaya. Então tem 28 receitas de izakaya nesse Izakaya livro. o quê? Izakaya, os bares japoneses. É onde os japoneses vão depois do trabalho, vão comer alguma coisa, beber alguma coisa. É o happy hour do japonês. É o happy hour do japonês. Então eu gostava muito de ir no Japão, que é uma comida assim única. E dentro do izakaya você pode fazer o que quiser. Se quiser fazer sushi, você faz. Quer fazer lamen, você faz. Não tem regra. Por isso que eu gosto de izakaya. Eu sou meio fora da onda, né? da comida, da gastronomia. Sou rebelde. Alternativa. Alternativa do... Então eu gosto dessa coisa. E daí eu fiz esse livro e eu pesquisei, foi tão bom, porque eu pesquisei a origem do tonkatsu. Eu pesquisei a origem, como que chegou, por exemplo, a kabocha no Japão. Por que a kabocha? Que é do Camboja, era a abóbora do Camboja. A berinjela. Por que muitos descendentes japoneses têm uma berinjela pendurada na porta, em casa? É porque quando veio, os holandeses passearam muito pelo Japão. Eles trouxeram da Índia a berinjela. E o japonês viu aquilo e falou, que é isso, lindo, gostoso o negócio. E aí ficou para os ricos. Só que só os ricos tinham acesso. Só que ficou uma coisa tão hypada na época assim que eles falaram assim, vou começar a desenhar a tal da berinjela. Começaram a desenhar e dar de presente. Então, todas essas historinhas eu coloco nesse livro de izakaya. E também as receitas. Então tem receita de berinjela e todas as receitas, todos os meus molhos são veganos. Então se você pegar e só mudar a proteína, você tem ali receitas veganas. Que demais. Gente, que a gente se surpreende mesmo, né? A Ana já tinha falado um pouco sobre você, Michele, mas a gente vai conversando e vai contando um mundo à parte em relação ao lamen, que a gente imagina que é só um tipo, é só de um jeito, pronto e acabou. Olha aqui, a gente tá quase uma hora conversando, batendo papo. Gente! Já, passa rápido, não passa? Muito, que pena. Passa muito rápido. Eu queria só, a gente já comentou sobre a honraria que você ganhou. Sim. Eu queria entender um pouco melhor como é que foi o convite, como que chegaram até você para você receber essa honra ao mérito pelo consulado japonês, é isso não? Isso, a Regional Sul, né? Então, foi assim, primeiro eu recebi um convite do consulado, se eles poderiam ir um dia no meu curso e gravar. Aí foi a vice-cônsul, né? E foi a moça que também trabalha lá no consulado, esqueci o nome agora. E daí elas gravaram, comeram lá, me adoraram, participaram do curso. E logo em seguida eu fiz minha viagem para o Japão. Foi em 2023. Tá. E eu fiz minha viagem para o Japão. Fiquei 2 meses lá engordando, comendo, só aprendendo. Comendo, ou cozinhando, cursos. Foi assim, eu fiz meio que uma viagem espiritual gastronômica. Olha, gostei. Era comer, gostei. rezar, eu quero. só faltou o amar. Mas comer e rezar eu consegui. Comer e rezar fez de tudo. Só faltou o amar. Mas foi os comer e meses rezar sabáticos foi dela. Extremamente sabático. Então eu comia, era eu subir no templo, um sorvetinho na mão, comprar um negocinho da batianzinha do lado, comprar um sei que do outro, eu ia comendo e andando. E eu tava de mochila.
Gente, eu andei demais e eu engordei 8 quilos. Eu não sei como, porque eu não parava Como, né? de comer. Por que será, né? Por que será? Não sabe, gente. Será que porque foi parando em todos os lugares? É muito bom. Comer é muito bom, gente. É verdade. Eu também Então, acho. assim, né, e é um privilégio. Hoje em dia, ainda mais com tudo que está acontecendo no mundo, né? Comer é um privilégio. É. Infelizmente. Gostaria que todo mundo pudesse ter exato. essa oportunidade de viver isso. Então, assim, no comer e rezar, eu ia para templo, porque eu sou apaixonada por templo. Eu não Budista. sou religiosa, mas eu sou apaixonada por templos budistas e shintoístas. Eu acho a estética, a arquitetura fantástica. E daí, então, comia e rezava. Comia, rezava, dormia, enfim. Participava de vários festivais, eu participei. Então, esses 2 meses eu fiz uma imersão total. Cultura, comida. E até esqueci a pergunta que você tinha feito. Sobre a honra ao mérito, como é que foi o convite? Elas foram no curso, Divaguei. gostaram. Então, foram no curso e gostaram. Logo em seguida, o senhor... Você foi pro Japão depois? Isso, quando eu voltei, o Oya-san, que é o cônsul adjunto, me convidou para almoçar com ele e com a vice-cônsul. Então, nós fomos num restaurante lá em Curitiba, ele perguntou muito, ele falou, desculpa eu perguntar tanto da sua história, porque estava aparecendo uma... Entrevista. Sabe? Porque ele perguntou da minha podcast. vida inteira. E ele falou, desculpa eu estar perguntando tanta coisa. Eu falei, não, imagina, adoro contar minhas histórias, né? E daí eu levei que no Japão, eu saí num jornal. Primeira brasileira trabalhando com Kaigo, cuidando de crianças autistas naquela região que eu trabalhava, que eu morava. E levei para ele. Então, eu tive um reconhecimento legal lá também. Então, né, não foi uma coisa que eu, estou ganhando dinheiro, porque nem ganhava tanto assim. Mas era um trabalho que eu amava fazer. Então, eu tive esse reconhecimento, foram me entrevistar na época, foi muito bacana. Foi muito bacana. E isso tudo eu levei para ele. Daí, em outras ocasiões também, novamente ele me chamou, a gente foi almoçar. Fiz ele conhecer uma amiga minha coreana. E daí já ficaram amigos também. E fui juntando as pessoas, que é o que eu faço, né? Fico criando laço. E daí, um pouco antes, ele me convidou para ir à casa dele. E a esposa dele fez comida de izakaya para mim. Eu fiquei, gente, eu tô na casa de uma pessoa tão especial. E ela é muito especial também. Ela tá fazendo um livro em japonês de receitas brasileiras para que vai sair no Japão. É uma apaixonada pelo Brasil. Então eu vi que, puxa, aquela ideia às vezes que você tem de não ter acesso, sabe? Caiu ali. Eu falei, não é bem assim, gente. É que eles vão procurando, eles tentam entender, eles querem te conhecer. Então, a partir disso, ele começou a acompanhar todo o meu trabalho, né? E a gente conversa bastante, tudo. E a esposa dele, queridíssima, a Ayako-san, queridíssima. Então, ela fez meu curso. A esposa dele fez meu curso. Ela adorou o curso. E daí, logo em seguida, ele me fez esse convite. Então, assim, eu fui... Eles se conheceram de verdade mesmo, então, sim, né? Eles não foi uma coisa que assim, alguém falou. Legal, vamos chamar. Não, eles conheceram real. Real. Então, assim, não é uma coisa que, eu vou indicar tal pessoa, pronto, vai ganhar honraria. Não é assim também, né? Tem que... Não, o Japão é muito um critério. correto. Então, critério. Se você recebe algo do Japão, você honre, porque não é todo mundo. São raríssimas pessoas que conseguem. Então, um conhecido meu, o Auro, também recebeu no dia, e a Hara-san. Então, foi só 3 pessoas. Quando eu cheguei, aquela festa gigantesca, eu falei, vai ter distribuído, né? Achei que, não, 3 pessoas. 3 pessoas. Então, eu falei, gente, chocada, assim. Mas realmente, eles fizeram uma pesquisa sobre minha vida toda. Acredito que até do Japão eles devem ter feito. Dos 3 homenageados, a única ocidental. Aquele pontinho amarelo. Era eu ali. Era você. Só que eu tava ruiva no dia, então não tava loira. Mas foi muito especial. Gratificante, né? Gratificante. Foi muito bom mesmo. Muito legal. Perfil, para quem não te conhece, para quem tá conhecendo agora, na verdade, qual que é o seu perfil do Instagram pro pessoal te seguir? Se vocês jogarem Michele Dupont, talvez apareça. Mas se colocar Orá Menguel com R, Orá Menguel _ BR, porque tem um monte de Orá Menguel, vocês me acham lá. Michele Dupont, tá lá, isso. tá, gente? Michele Dupont. Colocar Orá Menguel, vai aparecer eu também. Vai aparecer. Obrigado, viu? Além de uma simpatia. Felipe, gente, foi uma conversa muito gostosa, muito legal. Eu não imaginava que para falar de lamen a gente poderia ficar horas aqui. A gente tem que fazer uns 3 podcasts. Tem que ser uns 3 podcasts para falar de lamen. Só do lamen. E eu, de verdade, desde que eu conheci mais a fundo a MN Lamen, né, o restaurante e os produtos da MN, eu fiquei apaixonado por lamen.
Ai, mas lamen é tudo de bom, No né? congelador tem vários desses lamens aí congelados para eu poder, porque Praticíssimo. são frescos, né? A massa Tem o udon fresca. também. O udon. Delicioso. Eu sou apaixonado, sou suspeito também. Suspeito, né? Eu sou suspeito também para falar. Mas assim, a minha saúde mudou. A questão do sal, do açúcar mudou. O mel também deles, também tem mel. Então, assim, eu uso muita coisa. E eu também uso os produtos, o Imunibi, que é super completo, com própolis, com zinco. E a minha mãe adora as cápsulas de própolis, que a minha mãe ela também, é super aquele natureba. verdinho, né? Eu gosto. Ela assim, tô com gripe, vou tomar própolis. Tô me sentindo mal, vou tomar própolis. E Ou pra nem ela precisa é tudo. sentir nada, já toma antes para não acontecer. Não, mas tem que tomar porque ele aumenta a nossa imunidade. A partir exato. que aumenta a imunidade, você não fica mais Não doente. fica doente, é isso. Né? Então é extremamente. Ela passava até nas minhas feridinhas, machucadinho de criança ralado. E ardia, tem álcool, né? Era o mertiolate nosso, era o própolis. Era o própolis, que legal. Olha só, gente. Tá aí, ó, Michele do Ponte, nossa Ramen Girl aqui no podcast Plugado. Vai voltar para Curitiba agora, vai para São Paulo? Não, Quais são os próximos planos? Sexta-feira eu tenho o lamen do The Fish, que a gente tá testando com o curry da MN, macarrãozinho. Fazer as fotos, já vai entrar no cardápio, lá em Perdizes. Já vai tem ter muito lamen trabalho, novo lá. então. Muitos trabalhos Tem, pela aí frente. sábado eu volto para Curitiba, e segunda eu volto, é uma correria. É uma correria. Uma correria, mas Gostosa. tá tudo bem, porque eu adoro. É isso aí, a Ótimo. correria que a gente ama, né? É isso aí. Exatamente. Olha, muito obrigado mais uma Ai, eu vez. que agradeço. Obrigado, foi Foi bom demais maravilhoso. esse bate-papo. E você, ó, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua interação, tá vendo só? Podcast Plugado de volta, junto com esse parceiraço que é a MN Própolis, com muitas informações para você, para falar de cultura japonesa, para falar de vida saudável, para falar dos benefícios da própolis verde também. Quem sabe aí no próximo assunto a gente pode focar na própolis verde, porque, gente, é exclusividade aqui do Brasil, espalhada aí, assim, exportada para o mundo todo. E aqui de Mogi das Cruzes que sai, né, muito dessa própolis aí para todo o planeta. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta numa próxima, tá bom? Beijo, tchau, tchau!